Bom dia, Ellen. Bom dia para quem está aí, quem está chegando. Seguinte, vamos falar das provas. Eu estava falando para a Laura, antes de vocês chegarem, que o Google Drive estava com problemas, eu só consegui abrir as respostas naquele formulário ontem. Então, comecei a ler, mas não terminei, certo? Até agora, eu acho que eu li 8, 9 provas. Até agora, todas estão ok, né? Ninguém em recuperação. E se continuar do jeito que está, todo mundo passa. Mesma coisa com relação ao Instagram, certo? Tem algumas poucas pessoas fazendo, mas as postagens que estão lá, eu gostei. Algumas poderiam ser melhor contextualizadas com relação ao que foi trabalhado na sala e tal. Mas, no geral, eu gostei, certo? E com relação à avaliação, eu quero saber de vocês como é que a gente pode proceder na segunda unidade. Eu vou começar a segunda unidade oficialmente hoje, né? A gente permanece com essa divisão da turma, alguns fazendo Instagram, outros fazendo prova, ou todo mundo faz prova nessa segunda unidade. O que é que vocês acham? Podem opinar aí no chat ou no microfone. Eu sei que não está todo mundo aqui, mas quem está tem poder de voto. Prova, prova. Você tem que apertar com a postagem. Isso é verdade. Pois é justamente por isso que eu estou perguntando, que eu sei que vocês estão absurdamente assoberbados de atividades semanais. Então, por isso que eu pensei em fazer uma prova. É menos, é menos danoso, eu acho, para vocês. A prova é uma vez só, estudo de uma vez só, se for o caso, enfim, não sei. Então, vamos manter a prova. É melhor. Acho que é melhor para todo mundo, certo? Me falar alguma coisa. Sim, com relação ainda à primeira unidade, essas 2 últimas semanas foram muito ruins para mim, porque primeiro adoeci, segundo assumi a pró-reitoria de pesquisa, né? Estou como pró-reitor até o meio desse mês, então eu passo o dia inteiro em reunião ou resolvendo pepino. Então eu não tive muito tempo de preparar alguns materiais, algumas aulas. Então, para a primeira unidade, ainda estão faltando postar material sobre 2 assuntos: a Segunda Guerra e a Guerra Fria, certo? Então, eu vou postar esse material lá no Classroom, mas vocês não se preocupem em atividades sobre esses assuntos, nem Instagram, nem prova, nem nada. Vou colocar lá os assuntos para vocês verem, estudarem, etc e tal, tá? Porque tem que completar o assunto da primeira unidade. Então, ao longo dessa semana, eu vou colocar lá no Classroom Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Acho que uma aula de Segunda Guerra e 2 aulas de Guerra Fria. As aulas da Guerra Fria, inclusive, já estão até gravadas, eu vou soltar, né? Então é isso. Então, eu vou colocar lá para complementar os assuntos da primeira unidade, certo? E quanto tempo o que, Laura? O tempo de duração? Acho uma da Guerra Fria é mais curtinha, que é sobre cultura de consumo e cultura pop na Guerra Fria. Acho que essa tem 30 e poucos minutos. E tem outra que é sobre o conceito de Guerra Fria, alguns acontecimentos, que essa está um pouquinho maior, acho que 40 e poucos minutos, mas nenhum das duas chega a 1 hora, não, certo? Bom, e hoje a gente vai começar a segunda unidade. Na segunda unidade, como a gente tinha comentado no primeiro dia de aula, o assunto é Brasil republicano, a história da República no Brasil. Sendo que a minha proposta não é ficar fazendo aqui elenco de presidentes, né, fazendo lista de presidente e o que cada presidente fez, né, de Deodoro da Fonseca até Dilma. Primeiro que não dá tempo de chegar
até Dilma, né? Segundo, porque nem eu estudei esses governos para poder dar aula. Terceiro, é desinteressante você ficar só fazendo lista de presidente, né? A minha proposta, e que vai muito de encontro ao que era o antigo Enem, né? Saudade do que era o antigo Enem, é uma proposta mais reflexiva, da gente entender o que diabo seria um governo republicano, como é que a República chegou ao Brasil, como é que se instalou no Brasil, quais são as características peculiares da República no Brasil, para a partir dessa reflexão mais geral, a gente ir entendendo as fases da República, né? República Velha, era Vargas, populismo, ditadura militar, etc e tal, certo? Então, minha ideia é fazer essa reflexão, principalmente porque a República no Brasil é uma república não republicana, né? Diga-se de passagem. A gente é uma república extremamente frágil, nova, né? Nossa república ela começou em 1889, ou seja, faz pouco mais de um século, mas dentro desse um século, foram poucas as fases republicanas efetivamente democráticas no Brasil, né? A gente entende como fases democráticas e fases estáveis do governo republicano no Brasil. O governo constitucional de Getúlio Vargas, né? O governo, que é uma pequena parte da era Vargas, a era Juscelino Kubitschek, segundo mandato de Getúlio Vargas, Jânio Quadros. Com Jânio Quadros a ordem já começa a se desestabilizar. E um outro período democrático e estável vai do governo de Fernando Henrique Cardoso, né, 94 a 95, que ele assume, até o fim do primeiro mandato de Dilma. Então, ao longo de mais de 100 anos de regime republicano, você tem poucos anos de uma efetiva, ou uma efetiva não, mas uma democracia um pouco mais, como é que posso falar? Uma democracia um pouco mais instalada, certo? Nos outros períodos, a democracia ou estava em xeque, ou não havia democracia, como na ditadura militar, certo? E os valores republicanos não eram respeitados, tá? Então, eu vou colocar uma apresentação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale no microfone, que eu não vou ficar vendo o chat agora, tá? Deixa eu só apresentar a tela. Bom, eu mandei para vocês um texto de vivos atualmente. E Zé Murilo, ele dedica muito os seus estudos a entender o significado da República no Brasil e alguns conceitos como cidadania, democracia, voto, etc. Ele se dedica muito a esses conceitos no contexto da Primeira República, né, da proclamação, né, que é 1889 até o fim da República Velha, em 1930. Tá? Então, ele faz uma reflexão naquele textinho, em um livro que ele publicou há um tempo atrás, né, a partir dessa pergunta: qual o pecado original da República no Brasil? Por que a República no Brasil já começou errada, né? Então, a ideia dele é discutir isso, né? O que seria a República e por que no Brasil a República, como ele mesmo disse, foi uma República que não foi, uma República que não foi República, né? Bom, só a título de curiosidade, no fundo desse slide vocês notam aí uma bandeira, que é a primeira bandeira do Brasil republicano, uma bandeira claramente inspirada na bandeira americana, né, que era o grande símbolo de uma república no final do século XIX. Então, quando o Brasil tornou-se república, né, quando houve o golpe que destituiu a monarquia, a ideia era fazer símbolos que não lembrassem a monarquia. A bandeira da monarquia, a bandeira do Brasil Império, era uma bandeira parecida com a nossa atual. O retângulo verde, o losango amarelo, e dentro do losango tinha o brasão imperial, né, o brasão da família dos imperadores. Então, para não ligar a bandeira à monarquia, né, vários projetos de bandeira foram idealizados. Esse foi um que vingou por um pequeno tempo, né? Um outro é a bandeira que hoje é a bandeira do Estado de São Paulo.
mas todas elas seguindo esse padrão da bandeira norte-americana. Depois, mais para frente, substituiu-se pela bandeira que a gente conhece hoje, que passou por algumas modificações ao longo do século XX, né, como a inclusão de algumas estrelas e a mudança de posição das estrelas na bandeira. Não sei se você sabe, cada estrela ela é um estado da federação e cada estrelinha daqui, daquela, não é uma coisa solta. Cada estrelinha naquela posição representa um estado específico. Bom, então a gente começa agora a pensar essa questão no Brasil. Qual o pecado original da República? Mas antes disso, o que é República? Né? A República não é um conceito atual, é um conceito que data da época dos romanos, né? Roma, antes de se tornar oficialmente um império, ela passou por um período que eles entendiam como república, né? De algumas instituições, principalmente as magistraturas, naqueles edes, urbes e o Senado, tá? E, assim, do ponto de vista conceitual, república significa res publica, né, coisa pública, é uma forma de organizar politicamente o Estado ou o governo, né, para que haja uma melhor administração da coisa pública. Né? E uma república, ela prevê a separação do que é público do que é privado, né, da esfera pública e da esfera privada. Então, não cabe a um gestor republicano confundir os interesses do coletivo com seus interesses individuais. Tá? Então, isso é uma atitude antirrepublicana, beleza? Então, a República prevê essa separação das esferas pública e privada e prevê que o governo republicano é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Repito, do povo, pelo povo e para o povo. Né? E essa representação do povo nas esferas republicanas se dá através do voto representativo, né, da escolha de seus representantes. Né? A população inteira, óbvio, não pode participar da administração política do Estado, mas seus representantes podem. Então, uma república, ela se baseia também nisso. Bom, segundo Cícero, que é um filósofo jurista romano da época da República, né? Para ser uma república existem três características fundamentais, né? Para ele, a primeira, uma multidão, né? Um número razoável de pessoas. Então você não vai administrar de forma republicana um vilarejo, um povoado. Não cabe, né, chamar de república um grupo tão pequeno de pessoas, né? Então precisa primeiro de um número razoável de pessoas. Ai, o carro do gás, que saco. Depois precisa de uma comunidade de interesses e finalidades, ou seja, essas pessoas, essa multidão, elas compartilham interesses em comum, compartilham valores em comum e uma finalidade em comum. A finalidade última é existir, né? Mas além de existir, elas têm interesses gerais comuns. Né? Alguns outros estudiosos da República também admitem que existem outras coisas que unem um povo numa república. Não só na república, mas na república isso pode ser mais forte, como, por exemplo, língua, né, ou religião. Espera que eu vou deixar o carro do gás passar. Enfim. E, por fim, uma outra característica da república é a existência do consenso do direito. Ou seja, a população tem interesses em comum, não tem finalidades em comum, essas finalidades e esses interesses, elas são materializadas no direito, ou seja, nas leis. Então, a república sem leis não existe. Então, esses são os três pilares da república. Gente, interesse unindo essa gente e leis baseando os interesses dessa gente, tá? Grosso modo, isso seria uma república. E, repetindo, a organização da administração republicana requer a existência de representantes do povo. Então, atualmente, a república também ganhou outros significados além desse, significado mais clássico, que é um governo pelo qual o chefe de Estado, e no caso do Brasil é o presidente da República, ele é eleito pelo povo e seu mandato ele é limitado durante um tempo.
né? Então, a república é também uma alternativa para evitar poderes ou hereditários ou vitalícios, né? Então, o chefe da república, ele tem um poder limitado pelo tempo e também tem um poder limitado pelas suas próprias práticas. Nas repúblicas contemporâneas, depois da Revolução Francesa, ser republicano também ganha uma outra face, que é a questão da divisão dos três poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Tá? Então, o presidente da república, ele é chefe do executivo, que executa aquilo que o judiciário legisla, que o judiciário produz enquanto lei, né, e obedecendo à justiça, tá? Então, são três poderes independentes, o líder de um poder não pode interferir no outro, mas esses três poderes têm que funcionar em perfeita harmonia para não acontecer de a República virar um caos institucional, como está muito perto de acontecer aqui no Brasil, mas isso, enfim, é conversa para outra coisa. Bom, Professor, oi. você falou que o antirrepublicano é quando, tipo, o cara lá vai confundir o interesse do povo com o interesse individual dele. Uhum. Sim, isso é uma característica antirrepublicana, porque não cabe ao gestor público republicano colocar os seus interesses acima dos interesses do povo. O que ocorre no Brasil hoje é muito símbolo desse pensamento antirrepublicano. Eu não vou nem pegar o exemplo do presidente, mas a gente pode pegar inúmeros casos de políticos que, por exemplo, utilizam-se dos seus mandatos para enriquecer, né? Seja como for, fraudes e licitações, contratos superfaturado, esquema de rachadinha. Então, ele está ocupando um cargo público, republicano, mas usando do cargo para enriquecer ilicitamente. Então, isso é, por exemplo, colocar os interesses privados acima do público. Isso é um comportamento completamente antirrepublicano. Respondi? Sim, sim, obrigada. Nada. Bom, e no Brasil? Né? No Brasil, a gente sabe que a República surgiu de um golpe militar. Né? Então, já começa estranho daí. Um governo que deveria ser um governo do povo, emanado do povo, já surge errado porque surge de um golpe militar. E é um golpe militar apoiado, obviamente, pelo Exército, por uma parcela da elite do eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais também, mas principalmente Rio-São Paulo, né? E com apoio também de parte da Igreja Católica. Né, porque as três grandes crises da monarquia, elas mexem muito com elite, exército e igreja, né? A chamada questão religiosa, a questão militar, e o que mexe com a elite é porque a escravidão, ela vai decaindo ao longo da segunda metade do século XIX, até que a princesa Isabel abole a escravidão em 1888, né? Um ano depois, a monarquia cai com o golpe republicano. Então, esses três setores, né, exército, igreja e elite agrária, se unem para destituir a monarquia e ao golpe militar em 1889. Né? Tanto que os dois primeiros presidentes do Brasil, que foram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, são presidentes militares. Né? Só com o terceiro é que vai começar o governo de presidentes civis. Tá? Bom, independente do golpe republicano, ao longo da segunda metade do século XIX, alguns projetos, algumas ideias de república foram discutidas, foram divulgadas, circularam no Brasil. Né? E, segundo Zé Maria de Carvalho, foram três grandes grupos de ideias republicanas que existiram no Brasil. Né? O grupo dos jacobinos, os federalistas ou liberais e os positivistas. Os jacobinos, assim, eram bem inspirados nos jacobinos da Revolução Francesa, era um segmento mais popular, né, que queriam que realmente a República fosse instalada e controlada pelo povo, e pelo povo nacional. Eles eram muito anti-estrangeiros, né? Por exemplo, os jacobinos eram a favor de matar o Conde D, que era o marido da princesa Isabel, né, que era francês. Então, para que diabo uma família real com um cara que nem do Brasil mandando na gente? Então, eles eram radicais nesse sentido, né, de que os estrangeiros não podiam ter voz nem vez no governo.
Então, eles eram essa ala mais radical, que queria uma implantação republicana imediata, se possível fosse, se preciso fosse, violenta, e que a república fosse controlada totalmente por representantes do povo. Isso é uma coisa. Outra corrente é a liberal federalista, né, que foi a corrente que teve muita adesão, muito representada lá no estado de São Paulo, né? Os federalistas, eles pregam duas coisas básicas, né? O que é o federalismo, né? O que é você ser parte de uma organização estatal, federalista ou federal? O que é ser federal? Você estuda no Instituto Federal. O que significa isso, né? Federal. Bom, o federalismo ele tem algumas características principais. A primeira delas é a autonomia das unidades da federação. No Brasil, as unidades da federação são chamadas de estados. Então, cada estado tem a sua autonomia econômica, né, a sua autonomia para cobrança de impostos, tributária, e autonomia legislativa. Né? Todos os estados brasileiros, cada um, tem leis próprias. Né? Alguns estados, inclusive, têm constituições próprias, desde que essas leis dos estados elas não sejam contrárias ao que diz a lei maior, que é a Constituição do Brasil, certo? Então, os federalistas, eles pregam muito a autonomia das unidades federativas. Por quê? Porque no Império existia uma grande concentração de poder na figura do imperador, né, do Dom Pedro, e o presidente da província, que hoje são os estados, ele não tinha muita autonomia, suas decisões tinham que ser aprovadas ou não pelo imperador. Então, o federalismo discute isso, a autonomia das unidades, né, da federação, que hoje em dia são chamadas de Estado. E outra coisa que é tipicamente Professor? federalista. Oi? O Wesley, quando você estava falando de jacobinos, o Wesley falou assim no chat. Eu vi numa aula de Segundo Reinado que foi meio que um acordo entre Deodoro e Dom Pedro. Procede isso aí ou teve briga? Não, foi um acordo muito pacífico, não. É tanto que Dom Pedro ele foi expulso do país, né? Ah, existiu uma tentativa de acordo, sim, né, de que houvesse uma transição pacífica entre os regimes, entre a monarquia e a república. Sendo que a família imperial, aí eu não falo só Dom Pedro, né, eu falo toda a família imperial e um grupo mais próximo, um grupo político mais próximo de Dom Pedro, não aceitava, né, que fosse, que o Brasil virasse uma república, né, até porque a Constituição do Brasil vigente naquele período dizia que o Brasil era monarquia e hereditária. Então, algum filho de Dom Pedro II iria assumir a coroa. Então, houve tentativa de acordo, sim. Houve acordo efetivo? Não. Então, por isso que a República foi um golpe. Né? E com esse golpe, Dom Pedro e sua família foi toda expulsa do país e foram se exilar lá na França, né? Onde vários deles morreram. Beleza? E ele pediu para o senhor repetir a parte do federalismo. Certo. Vamos lá. A primeira questão do federalismo é a autonomia dos estados, né? No Brasil, cada estado é uma unidade federativa, né? E essa autonomia diz respeito a que os estados têm leis próprias, os estados têm arrecadação própria, né? Têm impostos próprios, né? Desde que essa cobrança de impostos, essa autonomia econômica e essa autonomia de cada um ter suas leis não sejam contrárias à Constituição do Brasil. Então, a Constituição do Brasil é uma lei guarda-chuva e cada estado pode ter suas leis específicas, né? Então, existe essa autonomia legislativa nos estados, é tanto que os estados têm as assembleias legislativas, tá? Então, o federalismo defende isso, que cada unidade da federação, cada estado, no caso do Brasil, tenha autonomia tributária e legislativa. Certo? Isso é uma coisa, tá? E essa defesa se fazia porque no Império não existia isso. O Império era muito centralista, né? Todas as decisões, né, por menores que sejam, elas eram centralizadas no imperador. Então,
Existia a figura do presidente da província, que hoje é o governador do estado, mas o presidente da província era um cargo nomeado pelo imperador e que não podia tomar decisões sem a anuência do imperador. No Brasil, hoje não acontece isso, né? Nem toda decisão dos governadores tem que passar pelo presidente da República, tá? Então, isso foi uma conquista federalista. Outra característica do federalismo, que é tão importante quanto a autonomia, é a existência de esferas de poder que são equivalentes. Como assim? No Brasil, existem 3 esferas de organização de poder político: a União, os estados e os municípios. Então, em termos de poder executivo, existe para a União o presidente da República, no estado o governador e no município o prefeito. Então, eles têm poderes equivalentes dentro da sua esfera de atuação. O prefeito no município, o governador no estado e o presidente na União, certo? No legislativo, mesma coisa. Em termos de União, existe as câmaras, né, o Senado e a Câmara dos Deputados. Em termos de estado, tem a Assembleia Legislativa. E em termos de município, as câmaras dos vereadores. Então, para garantir essa autonomia que o federalismo prega, existe também essa questão da equivalência da organização dos poderes. Só que no Brasil ainda tem o federalismo do Brasil, ele não acaba no poder dos estados, tem o município, né? O município é a menor entidade de administração pública, né? É a cidade, é o município, tá? Bom, então essas são as 2 características do federalismo: autonomia provincial, ou autonomia dos estados e equivalência dos poderes, beleza? E, por fim, existia a corrente dos republicanos positivistas, que eram republicanos muito mais conservadores, né, de inspiração francesa e tal. O que é que eles diziam? Ao povo, deveres. Aos políticos, direitos. Então, para eles, o povo tinha que trabalhar, né, e ao empresariado, ao autoempresariado e aos políticos, direitos e a possibilidade de comandar o Brasil. Então, os positivistas são a ala republicana extremamente elitista e antipovo. E são esses positivistas que vão, em 1889, garantir o golpe que dá início à República no Brasil. Depois, o federalismo ele vai ser implantado. Mas no momento do golpe, né, o grupo que predominava era o grupo positivista, né, principalmente de São Paulo. Então, por isso que a proclamação da República foi uma proclamação da República sem povo, né? Bom, aí eu chego mais especificamente no estudo de Zé Murilo de Carvalho, que é a teoria dos povos do Brasil. Zé Murilo, como eu falei, estuda muito esse momento de organização da República do Brasil, né, a proclamação, as leis, a democracia, o voto, as eleições naquele período. E ele divide a população brasileira em 3 grandes grupos, 3 grandes círculos, né? O grande círculo, esse terceiro círculo, né, o círculo mais do lado de fora, eu estou vendo que eu numerei errado aqui, mas eu estou falando do círculo grande, tá? O círculo 3. Ele é a população toda do Brasil, né? A população que inclui as pessoas que têm direito político e as pessoas que não têm direito político. Essa população toda, né, ela, no começo do século XX, girava em torno de 30,6 milhões de habitantes, né? Comparando com hoje em dia, hoje somos 210 milhões de habitantes. Então, crescemos 7 vezes em cerca de 110 anos, né? Bom, mais para dentro, o segundo círculo, o círculo do meio, é o que ele chama de o povo político. É o povo que podia exercer seu poder político através do voto. Nessa época, poder político se confundia com voto e eleições se confundia com democracia. Então, são conceitos que andavam muito juntos nessa época. Voto, eleição, democracia. No Brasil, desses 30,6 milhões de habitantes, apenas 2,4 milhões podiam efetivamente votar, porque a legislação excluía os analfabetos, que aí já ia
75% da população brasileira já ia embora, não podia votar. Excluía também estrangeiros, excluía também mulheres, se bem que as mulheres não eram explicitamente excluídas na legislação, mas elas não iam votar porque tradicionalmente não ia mesmo. Era uma questão patriarcal, machista mesmo, mulher não ia votar, né? Enfim, tirando as pessoas que não têm direito a votar, sobrava cerca de 8% da população, né? Homens acima de 21 anos, que não fosse estrangeiro, não fosse analfabeto, que dá um total de 2,4 milhões de pessoas. Então, 8% da população brasileira estava apta a votar. E o círculo menor, né, é o círculo de quem efetivamente ia votar. Em algumas cidades, né, algumas das grandes cidades, como Rio, São Paulo, ou até cidades como Recife, Salvador, Porto Alegre, que estavam perdendo importância, mas ainda tinham certa relevância no cenário nacional, cerca de 1 ou 2% da população apta a votar compareciam às eleições. Então, as eleições no Brasil republicano eram extremamente falhas, eram extremamente pouco legítimas, porque uma parcela muito pequena da população ia votar, né? E isso era muito mais grave quando você saía do litoral e vai para os interiores, né? Porque nos interiores ainda existia o grande fenômeno do voto do cabresto, que é o que eu mostro aí nessa imagenzinha, né? Essa imagem diz o quê? Tem um figurão, né, um coronel, esse de terno verde, apontando para uma imagem de quem ele queria que fosse, que você votasse, né? Que é ele mesmo, né? E se não votasse, ia levar um tiro de trabuco do capataz que está logo atrás, né? Então, nos interiores existia essa prática, né? Você votar naquilo que o seu coronel, naquela pessoa que o seu coronel mandava, sob pena de ser morto caso isso não acontecesse, né? Então, além disso, né, de pouca gente votando e do fenômeno do coronelismo nos interiores, na capital também acontecia, obviamente, as eleições na capital eram extremamente violentas, ainda tinha a própria fraude nas apurações, na lista de votos, né? Muitas vezes acontecia de o voto que você dava não ser computado para aquele candidato que você efetivamente votou, né? Como se eu tivesse votado em Haddad, mas meu voto foi computado para Bolsonaro, né? Existia muita fraude na qualificação eleitoral, então, assim, gente morta estava lá na lista e ia votar, porque alguém ia votar no lugar dele. Então, enfim, eram eleições extremamente conturbadas, eram eleições que não garantiam o funcionamento pleno da democracia e da cidadania, certo? Então, eleições que o povo acabava não estando nem aí. Quem ia votar acabava indo por medo, né? E a maioria realmente acabava sem ir votar, certo? Então, esse é o cenário eleitoral na Primeira República, tá? Bom, além desse povo, que Zé Murilo de Carvalho chama de povo político, né, povo que podia votar, existia também o que ele chama de povo excluído ou povo da rua, povo das ruas, que eram as pessoas que iam exercer seus direitos políticos de outra forma, não da forma de eleição, mas na forma de levantes, de protestos, de reivindicações, etc. Né? Então é o que ele chama do povo da rua, povo que não tinha acesso ao voto, porque às vezes até tinha, mas que preferia exercer os seus direitos políticos de forma marginal ao oficial, né? De forma não de uma forma mais abrupta, violenta, que era tomar as ruas, certo? Então, a primeira república, ela vai ser muito pontuada, né, de manifestações contra a República ou contra algumas questões da República Brasileira. Tá? Há exemplo, por exemplo, nos meios urbanos, as grandes greves que ocorreram ao longo, né, principalmente da década de 1900 e 1910, né, greves de operários, greves gerais, né, isso dizia que a classe operária, a classe trabalhadora estava organizada, né, ia para a rua, ia fazer greve.
né? E essa classe trabalhadora organizada, inclusive, em 1922, vai fundar um partido político, que é o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que existe até hoje, tá? Bom, outra manifestação urbana, a conhecida Revolta da Chibata, que dá protagonismo aos militares de baixa patente, né, jovens militares, né, no caso da Marinha, que estavam denunciando os maus tratos, né, a corrupção, e principalmente os maus tratos físicos que aconteciam dentro dos navios. Né? Isso aconteceu em 1910, no Rio de Janeiro. Mas, para mim, o grande símbolo dessa insatisfação urbana, dessa insatisfação das pessoas, é a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Né? Para mim, é o movimento mais interessante que há. Né? Inclusive, está se falando muito hoje em dia na revolta da vacina por conta do contexto que a gente está vivendo. Estamos vendo uma revolta da vacina às avessas, que agora a gente quer se vacinar, e na época no século XX, no Rio de Janeiro, as pessoas não queriam se vacinar. Foi isso? Foi, também. Mas não foi só isso, tá? Na revolta da vacina, a questão da vacinação obrigatória, ela não foi o principal motivo da revolta. Ela foi a gota d'água, né, foi a cereja no bolo, que fez com que a galera botasse o pinto na mesa e dissesse a gente não aguenta mais. Né? Qual era o contexto do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro era a capital da República, né, assim como foi capital do Império, né, e os governos republicanos queriam fazer grandes reformas urbanísticas e sanitárias no Rio de Janeiro para transformar o Rio de Janeiro numa cidade moderna, numa cidade parecida como eram Paris ou Londres, por exemplo, né, que eram os grandes modelos urbanos daquele momento, né, principalmente Paris. Bom, o prefeito Pereira Passos, ele vai começar efetivamente a fazer essas reformas urbanas no Rio de Janeiro. E para isso, ele precisou eliminar, né, excluir mesmo, botar para correr aquela população que era considerada feia, que era considerada insalubre. Então, ele vai começar a expulsar das regiões mais centrais do Rio de Janeiro essa população, né? Demolição de cortiço, demolição de barraco, né, expulsão mesmo dessas pessoas do centro do Rio de Janeiro. É quando essa galera começa a subir os morros, né, o processo de favelização do Rio de Janeiro. É por isso que tem favela no Rio de Janeiro rodeando a cidade inteira. Né? Se vocês forem no Rio de Janeiro, um dia, tiver essa oportunidade, observem duas coisas que eu acho muito interessantes, que se remetem à época da revolta da vacina. Primeiro, existem morros ocupados rodeando a cidade inteira, né? Não é só na Zona Norte, que é a zona mais pobre, mas tem na Zona Sul, a Rocinha, por exemplo, ela liga a Barra da Tijuca ao Leblon, né? A São Conrado, aliás, que são duas áreas super nobres do Rio de Janeiro, né? Enfim, então, morros ocupados existem na cidade inteira. E outra coisa é a própria configuração do centro do Rio de Janeiro, que foi o palco da revolta da vacina. Né? A gente, quando pensa no centro de Caruaru, no centro de Recife, a gente pensa num centro eminentemente comercial. Né? O centro do Rio de Janeiro não é assim. Primeiro que é muito grande. O centro do Rio é metade de Caruaru. E eu não estou exagerando. Né? Segundo, que o centro do Rio é um centro comercial, econômico, financeiro e também residencial. Né? A gente percebe no Rio de Janeiro muitas construções que são dessa época da revolta da vacina, que era a residência da elite, né? Que é prédios que estão em pé até hoje. Então, essas pessoas pobres, né, que estavam morando na região mais central, elas foram obrigadas a vazar, né? Foram expulsas, os cortiços derrubados, enfim, foram obrigadas a ir embora e começaram a subir os morros. No meio disso, também existe outra discussão de que o meio mais pobre do Rio de Janeiro, né, as pessoas mais pobres do Rio de Janeiro, são pessoas insalubres e que estavam propagando algumas doenças, como, por exemplo, varíola, malária, etc. Varíola é uma doença que maltrata muito, né? É uma doença que deixa a pele coberta
de caroços que depois estouram, a pessoa fica escorrendo pus pelo corpo inteiro e acaba levando à morte por infecção, né? É uma doença muito, muito cruel, mas que foi erradicada graças à vacinação. Mas, enfim, nessa época que eu estou falando, existiu um surto, né, uma epidemia de varíola, até que a vacina foi formalizada aqui no Brasil, e o médico sanitarista Oswaldo Cruz, aquele que dá nome lá, Fiocruz, ele propôs ao governo uma campanha de vacinação em massa obrigatória. Aí qual foi a lógica do povo? A gente já está sem casa, a gente já está sem trabalho, e a gente já foi expulso da região central, e ainda por cima querem botar a gente para se vacinar? Não. Então, diante disso, a galera se revoltou e foi para a rua. Né? Então, a revolta da vacina durou uma semana, mas foi uma semana assim, de movimentos espontâneos e de muito quebra-quebra no Rio de Janeiro. Né? Porque eles estavam percebendo que aquelas promessas de que a República ia dar cidadania, que a República ia incluir as pessoas, era balela. Né? Então, a revolta não foi só contra a vacina, foi uma grande encheção de saco, porque as promessas de inclusão não se fizeram, não se materializaram para a população do Rio de Janeiro. Né? A gente está falando de uma época que é muito próxima à libertação dos escravos. Né? A Lei Áurea aconteceu menos de 20 anos disso. Quando a Lei Áurea aconteceu, né, se libertaram os escravos, existiam duas opções. Ou a gente dá cidadania para todos esses ex-escravos e seus descendentes, ou a gente transforma essa população em caso de polícia, que foi o que aconteceu. Então, essa população urbana, pobre, eleitora ou não, ela virou formalmente caso de polícia. A polícia no Brasil, ela teve esse papel, ela foi empoderada nesse momento para perseguir, para controlar, para manter sob controle e tutela essa população que o Zé Murilo de Carvalho chamava de o povo da rua, certo? E, assim, a polícia não coibia apenas manifestações como a revolta da vacina, não. Né? Por exemplo, a cultura afro-brasileira, ela foi muito perseguida nessa época. Então, a polícia estava autorizada a perseguir a religião, né, as religiões afro, perseguir manifestações culturais como samba, vozerios, batuques, etc. Né? Até alguns hábitos que eram ligados originalmente à cultura negra eram marginalizados, como, por exemplo, violão, tocar violão, escutar jazz, que se remetia aos negros norte-americanos, enfim. Então, o povo, além de estar sendo excluído do processo de eleição, do processo de cidadania, além de estar tendo que se vacinar obrigatoriamente, né, sendo expulso dos seus lares, ainda virava caso de polícia. A polícia, ela teve esse papel fundamental de manter esse povo sob controle, sob tutela, não só no Rio de Janeiro, estou falando do país inteiro, certo? Então, para as elites, né, republicanas nesse momento, o povo era uma massa inerte, uma massa acéfala, que deveria ser controlada, deveria ser policiada, deveria ser alvo de políticas de sanitaristas, enfim. Então, o povo era visto como um grande problema da nação, tá? Eu estou falando até agora do meio urbano, mas tem também o meio rural, né? O meio rural, até hoje, é um local onde o Estado, né, onde as instituições do Estado têm dificuldade de chegar. Então, no Brasil, nesse primeiro momento da República, os representantes, digamos assim, do Estado nos interiores, eram os coronéis, eram chamados coronéis, né, que tinham um papel relevante nas eleições para fazer com que o candidato que o governo queria fosse efetivamente eleito. Mas em alguns interiores do Brasil aconteceram alguns movimentos também considerados antirrepublicanos, principalmente em Canudos, na Bahia, e na região chamada do Contestado, que é uma região que ficava entre Santa Catarina e o Paraná. Foram movimentos de caráter popular, messiânico, ultra-religiosos. Né? As pessoas acreditavam no poder de Messias, né, de seus respectivos líderes, né, Antônio Conselheiro, no caso de Canudos, na Bahia, e Zé Maria e João Maria, lá no Contestado. Tá? Então, essas comunidades, na verdade, eram comunidades alternativas, digamos assim, né, comunidades muito pobres,
onde o Estado não tinha chegado, e que viviam a sua maneira, né? Religiosamente, viviam, inclusive, num modo de coletividade muito grande, né? Sem circulação de moeda, essas coisas, enfim. Quando quando a República, quando a notícia da República chegou nesses locais, o povo, nem aí, República tal, que é isso, né? Mas uma coisa pesou, né? Que a república é uma forma de governo separada da religião. A monarquia era oficialmente religiosa, a república é laica. E o povo não gostou disso, né? Achava que era coisa do diabo, né? Que as leis republicanas eram leis do cão, enfim. Então essas populações elas resistiram à imposição do modo de operação, do modo de vida da república, né? Mas por resistirem, elas foram duramente massacradas pelos exércitos, né? O contestado, inclusive, ele é meio que uma, uma memória apagada da população de Santa Catarina e do Paraná. Pouco se estuda sobre contestado. Canudos teve uma trajetória diferente pela sorte de ter, entre as pessoas que foram mandadas para Canudos, o jornalista Euclides da Cunha, né, que transformou seu relato num grande livro, né, chamado Os Sertões, né, onde ele descreve o povo, a terra e a guerra. Né, são as três partes do livro, o povo, a terra e a guerra. Né? Descreve como era aquela terra geograficamente falando, como é que aquele povo vivia e depois como é que foi o massacre, depois de 4 expedições oficiais, como é que foi aquele massacre que dizimou Canudos do mapa. Tá? Então, foram movimentos de resistência, né, e que a República não aceitava a existência delas. Né. Existiam outras manifestações no meio rural, algumas delas eram comodamente utilizadas pelos poderes estabelecidos para controlar a população ou para matar os inimigos. Eu estou falando do cangaço. Né. O cangaço é uma forma de banditismo social. Aquela de história, né? Tira do rico para dar para o pobre, né? Enfim, era os Robin Hood do sertão, né? E alguns grupos de cangaceiro, vários, não estou falando só do grupo de Lampião, mas vários grupos de cangaceiros, eles tinham algumas alianças com determinados coronéis de algumas localidades para ajudar eles na época da eleição, né? Para ajudar esses coronéis a resolver alguma desavença política, matar mesmo quem era inimigo político, enfim. Um grande coronel famoso na história do Nordeste acabou sendo o Padre Cícero, né, no Ceará. Inclusive, ele contou muito com a ajuda do bando de Lampião. Né? Enfim, mas o que é interessante, o que é importante destacar nesse contexto que eu estou falando é que esses cangaceiros, né, e essas comunidades rurais como Canoas e Contestado se incluem no que o Zé Mineiro de Carvalho chamava de o povo excluído, né, o povo que não participava das formas oficiais de exercer seu papel político, que era o voto. E lembrando que o voto era uma questão extremamente fraudulenta, pouco confiável. Né? Então, o resumo da ópera é, segundo Zé Maria de Carvalho, segundo tudo isso aqui que eu falei, qual é o pecado original da República no Brasil? Porque a República do Brasil ela já começou errada, já começou de uma forma que ela não desse certo. Ausência total de povo. A República é uma forma de organização do Estado eminentemente popular, como eu falei, do povo, para o povo e pelo povo. Mas a República no Brasil, ela surge de um golpe sem povo, um golpe extremamente elitista. Né? Quando ela se instala, ela não insere o povo na política, né? Ela exclui a grande esmagadora parte da população brasileira, 92% da população brasileira está excluída do voto, que era sinônimo de participação política. Esses excluídos que iam para a rua, né, ou que manifestavam suas insatisfações, eram perseguidos pela polícia, e mesmo esses que não iam para a rua, mas que tinham sua vidinha pobrezinha lá, eram também tutelados e fiscalizados pela polícia o tempo inteiro. Então, era uma república sem povo. Era uma república antirrepublicana, porque não tem povo. Então, é por isso que a gente no Brasil vê historicamente que o povo não se interessa pela política. Né? A gente está no nível de desestruturação e desconfiança institucional muito grande hoje, mas não é de hoje que vem
esse desinteresse das pessoas, do povo, povão mesmo, pela política? Porque simplesmente eles foram excluídos da política, eles foram excluídos da cidadania, eles foram excluídos do poder decisório de participar da vida pública, né? O povo brasileiro foi um povo que foi adestrado a não gostar de política. Porque se o povo não participava da política, a política ficava eminentemente na mão dos grandes poderosos. Então, isso permeia toda a história republicana. A gente vê isso na República Velha, a gente vê isso na ditadura militar, a gente vê isso na atualidade no Brasil. Um povo apático, que não se interessa pela política, que acha que política não presta, né? E isso deixa os políticos soltos para fazerem qualquer tipo de ação, seja ela correta ou incorreta, tá? Então, essa é a grande reflexão que eu faço sobre a república no Brasil, que é uma república que não foi república, que nunca foi republicana, né? E essa discussão que eu tive agora é o que vai pautar as próximas aulas, enfim, as próximas discussões sobre as fases específicas da República, né? Por mais que a gente fique aqui vendo República Velha, Getúlio Vargas, isso aqui lá, mas o que eu quero é que vocês percebam que, apesar da sucessão de fases de presidentes, a alma da República Brasileira ainda é a mesma do final do século XIX, né? Alguma dúvida? Reparação histórica no desembarque rural, perfeito. Ficou claro, minha gente? Ficaram claras as ideias? Adorei esse assunto. Eu também, Laura, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né? Porque é um grande raio-x de quem somos nós atualmente, né? De como a gente está atualmente. Bom, então, se ninguém tem mais dúvidas, eu vou encerrando, tá? Para quem, eu não sei se teve alguém que chegou depois, a gente combinou de que provavelmente a avaliação da segunda unidade vai ser só prova, lá no final do semestre, que é quando vocês têm o calendário acadêmico na cabeça, final de abril, né? Ou final de abril não, final de março, eu acho, o segundo semestre. Eu vou perguntar no grupo, beleza, mas eu tenho quase certeza de que pouca gente não vai aderir à prova. Abril é férias. Ótimo, beleza. Bom, minha gente, alguém quer falar mais algo? Bom, então, vou encerrando por aqui, deixar vocês livres para a próxima aula. Valeu, foi bom. Eu tava com saudade já da aula síncrona para vocês, mesmo que a gente não se veja, mas é bom ter essa interaçãozinha, beleza? Bom fim de semana, juízo e usem máscara. Beijos.